Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje falarei sobre Romanos 8:37, um texto conhecido pela maioria dos cristãos e é abordado em muitas pregações. Esse texto, amados, é muito importante para o crescimento da nossa vida espiritual, pois nos dá base para crer no impossível de Deus. Esse tema é tão relevante que irei dividi-lo em duas mensagens. Hoje explicarei o verdadeiro significado do que é ser mais do que vencedor e no próximo vídeo vou falar quais são os inimigos do cristão e como devemos agir para vencê-los. Vamos ao texto de Romanos 8:37. Diz assim: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Mas afinal de contas, amados, o que é ser mais que vencedor? Queridos, ser mais que vencedor é ter a certeza da vitória mesmo antes de começar a luta. Um texto que eu gosto muito para refletir sobre esse assunto é sobre Davi. Davi, mesmo tendo vivido antes do registro desse texto, já tinha no seu coração essa mensagem gravada. Quando ele decide enfrentar o gigante Golias, antes mesmo do início do combate, Davi diz assim a Golias: hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. O final dessa história todos conhecem. Um simples pastor de ovelhas mata um guerreiro de quase 3 metros de altura. Ser mais que vencedor é ter a convicção plena de que não importa as circunstâncias da vida, a vitória já nos foi dada através da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos irmãos têm dificuldade com esse texto e com essa verdade, pois acabam confundindo dois fatos muito diferentes. O primeiro é que a vitória já está garantida. O texto que lemos nos dá essa garantia. O segundo fato é que, mesmo a vitória estando garantida, essa garantia não nos isenta de lutas e de tribulações do dia a dia. Ou seja, tem pessoa que acredita que ser mais que vencedor o tornará isento de luta. Isso não é verdade. Como isto não acontece, acabam duvidando da promessa da vitória, pondo em xeque a sua fé e duvidando do próprio Deus. Achar que a promessa de Romanos 8:37 te tornará isento de lutas é ir contra a própria palavra. Em João 16:33, temos um texto muito conhecido que diz: no mundo tereis aflições. A Bíblia é repleta de textos que nos fazem compreender que, mesmo tendo a vitória garantida, cabe ao homem a atribuição de tomar posse da vitória. Em Mateus 11:12, diz um texto também muito conhecido, diz que o reino de Deus é tomado por esforço. Já temos bastante conhecimento da palavra para compreender que esta passagem não se refere à salvação. Salvação é dom de Deus, é gratuito, ninguém faz nada para ser salvo. Essa passagem se refere basicamente ao fato de que, mesmo sendo mais do que vencedores, precisamos nos esforçar para tomar posse das bênçãos que nosso Senhor já preparou para nós. Acabamos de ler, no nosso plano de leitura anual da Bíblia, o livro de Josué. E este livro trata exatamente do que estamos falando agora. Mesmo tendo a terra de Canaã sendo prometida ao povo hebreu, quando finalmente o povo chegou à terra para tomar posse, foi preciso que eles se esforçassem para expulsar os inimigos. E, amados, eram inimigos que lá habitavam, eram gigantes, eram homens grandes guerreiros, as cidades eram fortificadas. Então, querido, eu repito, eu enfatizo isso. A terra já havia sido dada pela promessa de Deus. Mas aos inimigos, os inimigos só sairiam se eles se dispusessem a lutar por ela. E este esforço que precisamos ter para conseguir a vitória que tanto precisamos nos dias atuais. Quando Deus nomeia Josué para ser sucessor de Moisés, uma das primeiras instruções que Deus dá a Josué é ser forte e corajoso. Precisamos nos revestir dessa coragem para conseguir tomar posse das vitórias que Jesus já garantiu por nós. Ser mais que vencedor, querido, não te poupará de lutas, mas te dá a certeza de que todos os seus inimigos cairão por terra em nome de Jesus Cristo. No próximo vídeo, falarei mais sobre quais são os inimigos do cristão e como devemos vencê-los. Fique na paz.